Olá, você que está acessando ao Direito Distorcido de hoje. O meu nome é Michel Cesarino, é um prazer tê-lo comigo neste instante. Agradeço por sua inscrição no canal, por ativar as notificações indo lá no sininho e clicando, por curtir este vídeo, bem como os outros, e por compartilhar com outras pessoas esses conteúdos, porque ajuda na difusão deste canal e dos conteúdos dele. Enfim, hoje eu dou continuidade ao assunto de outros vídeos que estão numa sequência que diz respeito a estudo, pesquisa e escrita. Falando de escrita, qual a sua relação com escrita? Você se sente à vontade em escrever ou você tem um certo tolimento? Fala, oh meu Deus, como é que eu vou fazer para escrever? Que dor existencial, dói até a alma, enfim. Ou você é daqueles que escreve com uma absoluta fluidez, que tem essa facilidade incrível, fala, nossa, eu adoro escrever, vou escrever romances, vou escrever ficções, poesia, etc, etc. Enfim, se você não fez essa pergunta sobre sua relação com a escrita, talvez seja a hora de fazê-la. Por quê? Porque isso vai ajudá-lo a determinar estratégias de como escrever. Porque às vezes o fato de você não se sentir bem, de não estar à vontade em escrever algo, talvez remeta ao seu passado ali de criança, naqueles primeiros momentos em que você tinha que escrever a redação para a tia da escola e outras coisas. Às vezes é um trauma, às vezes foi alguma coisa que foi posta na sua cabeça como algo duro, algo ligado à tarefa. Enfim, a escrita, ela tem um quê de prazer que só é descoberto depois de algum tempo, e isso requer uma fluência, uma fluidez. E você só vai ficar mais à vontade em escrever depois de ler, porque são atos correlacionados. A sua fluidez de leitura torna uma espécie de aptidão em você para que essa aptidão o leve à escrita. Então, geralmente, quem escreve bem acabou lendo bastante ou leu com qualidade. Não tenha, todavia, a pressa de ler bem e escrever bem. Você tem que pensar nisso como um ato de formação. Então, comece hoje. Vá devagar caso você não tenha essa habitualidade. Vá lendo aos poucos. Mesmo que num primeiro momento a sua leitura seja lenta, truncada, mesmo que você tenha dificuldade em respeitar os pontos, se você está meio enferrujado na leitura ou se não tem o hábito, faça isso. Comece hoje. Por quê? Se você não sai com o primeiro passo, você não vai fazer a jornada, não é o que dizem? Enfim, o importante é pequenos gestos a cada dia para que no final de algum período você tenha um rendimento maior, uma grande obra. Mas o importante é começar. Ora, posto isso, é interessante, eventualmente, você ler em voz alta e gravar com seu celular ou com outro dispositivo a sua leitura. Não tenha o interesse de ouvir logo em seguida. A sugestão é: espere um pouco e tente ouvir depois de um dia ou dois. Aí pergunte-se: será que eu entendo o que eu estou lendo? A minha entonação está boa? Por quê? Por que eu proponho esse exercício? Ora, é muito simples. Você está desenvolvendo uma espécie de voz interna na sua mente, inerente à leitura do texto. De certa forma, isso é um treinamento para você ter também essa voz interna para a escritura do texto. É como você andar de bicicleta.
Não tem jeito, você vai ter que começar com umas rodinhas ali e só com autoobservação. Por quê? Hoje você tem duas rodinhas ali para te ajudar, amanhã você deixa só uma, depois você vai tentar, e aí você vai tentar o primeiro dia, depois sem nenhuma rodinha, você vai sentir hora o corpo tombar um pouco para o lado esquerdo, aí você ajeita o equilíbrio, pondo mais peso para o outro lado. É uma relação dinâmica. Então, você tem que pôr na sua mente: escrever bem depende de ler bem. Porque a boa leitura, ela vai não só organizar essa voz interior da sua mente, como ela vai acostumá-lo com os passos de como se organiza geralmente as ideias, ok? Posto isso, depois dessa advertência, leia mais para escrever melhor e também ouça a sua voz. Enfim, convém pensar no texto. A primeira coisa é: que tipo de texto você vai escrever? Você está sendo cobrado num concurso para escrever uma redação? Você vai ter que escrever para uma prova de faculdade? Ou você vai ter que escrever uma monografia, ou uma dissertação de mestrado, ou um artigo, ou uma tese de doutorado? Enfim, cabe então postular uma série de estratégias dessa escrita. A sua escrita, ela vai ser uma escrita que eu chamaria de cosmogônica para a escrita terrestre, ou vai ser uma escrita terrestre para a cosmogônica? Ou seja, eu vou começar a falar da Terra para falar do cosmos, ou eu vou começar do cosmos para falar da Terra? Ou eu vou ser um sujeito meio que nouvelle vague, né? Olha o título chique francês, né? A nova onda, enfim. Vou fazer uma estratégia surreal de texto, eu vou pegar o meio, colocar no começo, eu vou ser digressivo, ou eu vou escrever algo no estilo Machado de Assis, né? Um texto cheio de digressões, referências, enfim. Qual o tipo de escrita que eu vou fazer? Como eu quero me comunicar? Por quê? Não é só comunicar a ideia. A forma determina a ideia. Se não a determina, pelo menos contribui muito na passagem da ideia. Então, por exemplo, em termos de arte, você pode perceber que muitas vezes o que transforma algo em outra coisa é a forma. Então, forma transforma algo. Então, você vai ter uma maneira de lidar com a sensibilidade que vai partir desse trabalho com a forma. E aí vai ter um resultado final que vai atuar sobre a percepção da pessoa. Então, não foi apenas o conteúdo que foi transmitido, mas também a ideia. E a forma pode sim determinar um tipo de recepção melhor ou pior por parte do seu leitor, ou se for alguém que está a ouvir a sua fala, do seu espectador, o seu ouvinte, que seja. Por isso, pense: como escreverei, o que quero comunicar, que tipo de resultado eu quero obter do meu leitor. A minha escrita vai sair de um geral para um particular ou de um particular para um geral? Por exemplo, há pessoas que elas não têm a habilidade para escrever de uma outra forma que não a linear. Tem uma certa virtude nesse tipo de escrita, porque é uma escrita, de certa forma, didática, porque ela permite seguir a sequência de ideias. Mas, às vezes, não é uma escrita muito interessante para certos assuntos, por quê? Porque ela acaba se tornando muito fechada exatamente pela linearidade. Então, por exemplo, um sujeito expondo uma doutrina de um autor, ele pode cair naquela ideia de que, ora, ele vai ter que seguir
uma linha, aí depois ele vai ter que seguir outra linha depois daquela para inserir outro assunto, e aí ele vai ter que achar um pretexto para inserir o segundo assunto e a segunda linha. Pessoalmente, eu acho muito interessante uma escrita global. Não por acaso eu gosto de uma espécie de plano hermenêutico que consegue conglomerar multiplicidades de ideias e conceitos, porque eu acho muito interessante o diálogo de diversas ideias. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que escreve um texto em que ele tem que ser lido de forma global, porque uma parte está em relação com a outra, como se fosse um cosmos com várias constelações, com vários brilhos se interrelacionando. Eu acho isso, além de muito mais interessante por permitir camadas de entendimento, de escrita e de conceitos, permite também uma atividade recriadora tanto para o leitor quanto para mim mesmo quando eu vou reler esse texto. Eu consigo renovar significações. Eu acho isso muito interessante. A questão do segundo, do terceiro diálogo que está ali por trás. De certa forma, eu chamo essa escrita de escrita zoárica, por causa do Zohar, que o Zohar é um texto cabalístico que tem camadas e camadas de significados, e esses significados estão relacionados com várias outras passagens ao longo do Zohar inteiro. Então você tem uma leitura particular de um pedaço, leitura de outros pedaços e outras partes, leituras globais, aí depois leituras em camadas. Eu acho fantástico, poético, incrível, porque isso, de certa forma, rompe com o pensamento tanto linear quanto com o pensamento binário. E dessa forma, a atividade hermenêutica ela se torna mais próxima de uma atividade ética, no sentido de estar relacionada com o ethos, de algo que vai se transformando, se relendo e lendo, né? Também há uma poeticidade, por que não dizer algo místico, algo do sonho, do imaginário? Eu acho que a gente não precisa ter uma escrita absolutamente seca, linear ali, que não, eu vou seguir este caminho, mas às vezes é necessário. Às vezes você tem que, dependendo do meio, seguir essa linha. Mas ok, se você não pode sair disso, tente desenvolver posteriormente uma escrita mais global, porque vai ajudar com que você tenha uma voz mais polifônica, tanto na sua leitura de si, quanto da sua leitura de mundo. Vamos dizer assim, você escreve o seu mundo e você escreve o mundo do outro. O outro vai lê-lo, mas o outro também vai escrevê-lo. E você com o outro escreve o mundo em conjunto, e aí outras pessoas leem esse mundo que foi deixado enquanto legado, enquanto atividade ética. Então é interessante pensar, por fim, na escrita como uma atividade ética, porque ela está relacionada com o diálogo e a formação das pessoas e das ideias. Por isso que eu disse no começo desse vídeo de autoformação de escrita e consciência de escrita através da leitura e através de ouvir a própria voz da sua leitura. É isso, gente. Grande abraço a vocês. Até a próxima. Eu vou continuar com essa sequência, passando algumas ideias mais acerca de estudo, pesquisa e escrita. Até!